Olá, galerinha, estamos de volta. Direito administrativo, especificamente bens públicos. Na tela, o slide do último encontro, né? Fizemos uma abordagem conceitual de bens públicos. Vimos o conceito à luz do critério da titularidade, critério adotado pelo legislador no artigo 98 do Código Civil. Você já sabe, bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, né? Uma noção de pertencimento definindo o que é bens públicos. Nós evoluímos para a classificação, avaliamos também a classificação dos bens públicos, identificamos aí as espécies, bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bens dominicais. O bem de uso comum do povo, afetado. Bem de uso especial, afetado. Bem dominical, desafetado, não está afetado. O que é afetação? A afetação você já sabe também, é a destinação do bem ali, né? A pessoa jurídica, direito público que titulariza o bem, destina, né, aquele bem para um serviço ou atividade. Aquele bem está atrelado a um serviço ou atividade finalística dessa pessoa jurídica de direito público. O bem está destinado a uma utilização, né, no âmbito de uma atividade ou serviço de interesse público. Isso é afetação. Atrelar o bem a uma atividade ou serviço de interesse público, você já sabe isso. A afetação, ela se dá por lei, por ato ou por uso. Veja, o mero uso pode ensejar a afetação. E a partir da mera utilização, gerando afetação, gerando destinação, você pode abrir a possibilidade de conclusão da identificação do bem como sendo público a partir do critério da destinação. A gente fez uma abordagem rápida na última aula no que diz respeito ao critério da destinação. O professor se comprometeu a estudar mais a fundo o critério da destinação. Nós vamos ver o critério da destinação quando formos falar de intervenção do Estado na propriedade privada, especificamente no que diz respeito à desapropriação indireta. Vamos aprofundar aí o critério da destinação, mas se lembre disso, a afetação aqui pelo uso pode ensejar até o desdobramento aí de uma identificação do bem como sendo público, né, passando a integrar o patrimônio público, não podendo ser reivindicado mais pelo proprietário, aquele que tem o título da propriedade no papel documental, mas não podendo mais ser por ele reivindicado, porque o bem passou a ser público pela destinação gerada a partir da afetação pelo uso. Então a mera utilização do bem ali numa atividade ou serviço própria de Estado pode ensejar a afetação. Agora, a desafetação precisa da lei, precisa de um ato. Parte da doutrina defende a desafetação por um fato ou em razão de um fato da natureza. Abordagens aqui revisionais, estamos revisitando e reforçando temas da aula passada. Vamos para frente, agora vamos falar do regime jurídico. Na sua tela está o artigo 98, 99, artigos que fazem referência ao conteúdo da aula passada, que eu acabei de revisar com você. O conceito de bem público, pelo critério da titularidade no artigo 98, e aí as espécies de bens públicos, a classificação no artigo 99, do inciso 1 ao 3, o legislador também trazendo para nós exemplos, facilitando a nossa vida. A partir do artigo 100 até o artigo 103, nós vamos começar a ter aí em destaque aspectos e características que apontam para o regime jurídico dos bens públicos. Falar em regime jurídico dos bens públicos é falar na forma de utilização desses bens públicos, como esses bens, as regras e normas que disciplinam a forma de utilização desses bens públicos, a forma como uma administração pública vai utilizar ou eventualmente dispor desses bens, tá? É possível também a disposição dos bens, pela via da alienação, desde que observadas as regras da lei, os requisitos legais. A utilização desses bens públicos também tem que observar regras, previstas as normas aí do regime jurídico, regras do princípio da legalidade, questões principiológicas também orientando a utilização dos bens públicos, Bem público não pode ser usado em favor do agente público, nem em benefício próprio. Então, uma série de situações que também limitam a utilização dos bens públicos. Você tem essa noção de regime jurídico que orienta a utilização, a disposição, mas não só isso, também estabelece garantias, blindando os bens públicos, porque os bens públicos se prestam aí ao atendimento do interesse coletivo e devem ser utilizados para as atividades finalísticas de Estado, atividades e serviços aí próprios de Estado. Então, o bem público também tem que estar protegido para que não seja prejudicado o exercício da atividade pública, Então, falar em regime jurídico é falar na forma como está disciplinada a utilização, a disposição, as garantias
garantias, também falar na titularidade dos bens, né? Quem titulariza bem tal, né? No âmbito federal, quais são os bens da União, em âmbito estadual, quais são os bens dos estados, DF, município, ok? Bacana, então é falar também de titularização. Bom, vamos neste encontro de agora especificamente tratar primeiro das garantias. Depois a gente vai evoluir para falar da forma de utilização, inclusive por particulares, não é? E por fim, falaremos aí das titularidades, caso a gente não seja prejudicado pelo tempo. Bacana? Mas vamos lá. Numa primeira abordagem, então, no que diz respeito às garantias, nós temos aí a impenhorabilidade. Então, impenhorabilidade diz que o bem público não pode ser objeto de constrição, né? Então, você tem modalidades aí de constrição judicial, né? Lá no direito privado, você já ouviu falar do arresto, do sequestro, medidas aí de constrição judicial, né? Penhora judicial, não é o tempo, mas se eu falar penhora, daí até o sentido de impenhorabilidade, né? Mas leia-se como constrição, uma decisão judicial que vai lá e retém determinada verba e utiliza essa verba ou patrimônio, né? Às vezes verba ou patrimônio, para fazer cumprir uma obrigação. Então, no âmbito privado, você vê isso, né? Você vendeu para alguém, o cara não pagou e o patrimônio dele vai responder. Então, você tem a possibilidade aí de uma constrição judicial que alcance o patrimônio dele para fazer ele cumprir a obrigação. Em âmbito público, pessoal, em regra não é possível. Eu não posso utilizar bens públicos, então eu estou falando de verbas, de veículos. Eu não posso usar a propriedade pública para a partir de uma constrição judicial, fazer cumprir uma obrigação. Entendeu? Então não é possível essa noção de penhora judicial, né, de constrição judicial, sequestro, arresto de verba pública, de patrimônio público, para fazer cumprir uma obrigação, né, do poder público em face, por exemplo, de um privado, de um particular. Bacana? Não é possível. Por quê? O bem público está protegido, é garantido o bem público, a impenhorabilidade. O bem não pode sofrer nenhuma constrição judicial, assim entendida como ali uma execução forçada, por meio do qual o Estado juiz vai lá, pega o patrimônio público para cumprir uma obrigação que o Estado tinha que não cumpriu. Não pode, em regra não pode. Acontece que essa garantia tem sido relativizada, principalmente no contexto do direito à vida, no desdobramento da saúde. Então a vida, no desdobramento do direito à saúde, tem relativizado a garantia para permitir que o Estado juiz vai lá, através de uma constrição judicial, e pegue uma verba pública para garantir o custeio de um tratamento em favor de uma pessoa que, se não tiver o tratamento, vai morrer. Entendeu? Então é possível aí, num caso como esse, a noção de uma constrição judicial que recai sobre uma verba pública para fazer cumprir uma obrigação constitucional de garantia do direito à vida manifesto na saúde. O Estado não está fornecendo medicamento, não está dando tratamento, a pessoa vai morrer, corre risco de vida, então não tem disso. Então vou lá pegar assim, o dinheiro que está na conta pública e vou usar esse dinheiro para custear o tratamento médico sem o qual a pessoa vai morrer. Entendeu? Então há uma relativização sim da impenhorabilidade, mas persiste a regra de que a princípio não pode ser objeto de constrição judicial. Uma outra hipótese que vem sendo relativizada também do ponto de vista da impenhorabilidade é quando eu descumpro a fila de precatórios. Então eu tenho ali a verba destinada ao pagamento de precatórios e que, caso não seja observado o tempo determinado para o pagamento de precatórios, ou mesmo a ordem desses precatórios, eu tenho o Estado, né, o Estado juiz, né, o judiciário ali, numa função, há controvérsia se seria uma função administrativa ou não jurisdicional, prevalece que é não jurisdicional, é administrativa, não processo judicial de competência do tribunal, que ele vai ali então forçar o pagamento daquele precatório, nessa hipótese em que não é observado o prazo ou descumprido aí o cronograma de pagamento dos precatórios. É uma possibilidade também, tá bom, pessoal? Mas fique aí com a regra onde nós temos a impossibilidade, né, de constrição judicial do patrimônio público, porque prevalece que é impenhorável, e não pode submeter à constrição judicial, ok? A outra garantia que eu tenho é a não onerabilidade. Então, quando eu falo em impenhorabilidade, eu penso numa constrição judicial. Quando eu falo em não onerabilidade, eu falo em uma constrição extrajudicial.
Na verdade, não é nenhuma construção, é uma garantia. É pegar um bem público que dá em garantia, né? Você tem lá as garantias de direito real, você tem hipoteca, né? Eventualmente contratos privados, onde você tem ali que dar um bem em garantia, né, de forma a trazer a segurança para o negócio jurídico de que a obrigação principal será cumprida, né, no que diz respeito à contraprestação, no caso, por exemplo, de aquisição de imóvel, né, nos contratos de alienação de bem, de veículos, onde o bem fica também em garantia até a efetiva quitação. Então você tem ali a situação de uma garantia, um ato extrajudicial, um ato administrativo que entrega um bem ali, uma gestão de negócio que entrega um bem como garantia de uma obrigação. Bem público não pode ser dado em garantia. Embora isso seja comum no direito privado, no direito público o bem público está protegido. Então o bem público, nos termos do artigo 98 do Código Civil, não pode ser dado em garantia. Bacana? A imprescritibilidade, pessoal, eu estou falando de que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. É a aquisição prescritiva prevista no Código Civil, aqui no nosso artigo 102, olha, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, né? São imprescritíveis. Os bens não se submetem à prescrição aquisitiva. Você pode ficar 30 anos no imóvel público, você jamais vai adquirir a propriedade desse imóvel, né, através aí da prescrição aquisitiva, jamais. Porque para fins de uso capião, você tem que entender que é preciso, dentre outros elementos, da posse. E aquela pessoa que está ali num bem público nunca vai ter posse, ele tem mera detenção, tá bom? Não existe posse no que diz respeito a um bem público. Em sendo um bem público, não há posse para fins de prescrição aquisitiva. Aquela pessoa que está ali exercendo, né, alguns poderes, né, alguns efeitos, ele manifesta alguns atos com efeitos próprios de proprietário ou de possuidor. Na verdade não é possuidor, ele exerce ali a título precário, né, uma relação com o imóvel, ele desenvolve em relação ao imóvel atividades e atribuições próprias, né, que parecem ser próprias de um proprietário ou daquele que tem a posse, mas na verdade trata-se de mera detenção que jamais vai ensejar a prescrição aquisitiva do bem. E olha o que eu estou dizendo, é que nenhum bem público é bem público, e você sabe muito bem que bem público, nos termos do artigo 98, casado com o artigo 99, pode ser bem de uso comum, bem de uso especial, tá bom? Bem dominical. Então, seja qual for a classe, que a classificação, as espécies de bens públicos, nenhum bem público, por força de Constituição Federal e de lei, não podem, nenhum bem público pode ser objeto, aí pode sujeitar-se a uso capião. É imprescritível. E aí não temos que falar em exceções aqui nesse caso. Bacana? Por fim, a gente fala em alienabilidade condicionada ou inalienabilidade relativa, tá bom? Você vai achar também na doutrina assim. Por que é alienabilidade condicionada ou inalienabilidade relativa? Porque a lei fala que os bens públicos, alguns bens públicos são inalienáveis. Então tá aí, ó, artigo 100. Os bens de uso comum, os bens de uso especial. Veja, os bens afetados. Tanto é que o legislador fala o quê? Enquanto for preservada essa qualidade, a qualidade de bem afetado, o bem de uso comum, bem afetado. O bem de uso especial é um bem que está afetado, ele também tem essa qualidade no que diz respeito à afetação. Enquanto ele preserva essa qualidade, né, essa condição de afetação, ele não pode ser objeto de alienação. O que é alienação? Venda. Não pode vender um bem afetado. Por isso que eu falo em inalienabilidade relativa, porque se eu desafetar, posso. É a leitura do artigo 101, porque fala, ó, os bens públicos dominicais podem ser alienados. Podem ser alienados. Então, se o bem estiver desafetado, que é a natureza do bem dominical, ele pode ser alienado. Então, veja que é uma inalienabilidade relativa, porque ela só acontece em relação aos bens que estão afetados. Leia-se bem de uso comum do povo, bem de uso especial, tá bom? E aí tem essa expressão doutrinária trazendo também a alienabilidade condicionada. Por quê? A alienação do bem é possível, desde que atendidos os requisitos de lei, que estão na sua tela. Então, quais são os requisitos que estão lá na lei 8666 de 93, a Lei Geral de Licitação?
né? A lei fala em declaração de interesse público, ou seja, eu tenho que motivar o interesse público para vender. O bem é público. A administração pública não adquire bem para vender, ela adquire para desenvolver essa atividade finalística, para estruturar no sentido de buscar a concretização de sua finalidade, que é o interesse público. Então, qual é a razão, qual é o motivo, qual é a justificativa, né? Qual é o interesse público que deve ser devidamente motivado e declarado para fins de alienação daquele bem? Tem que demonstrar. Além disso, é preciso que haja uma avaliação do bem. O bem tem que ser avaliado, óbvio, tem que ser previamente avaliado para que, veja, o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Orientando aqui esses requisitos, você consegue perceber claramente o princípio da indisponibilidade, orientando os requisitos aqui para fins de alienação de bens públicos. Então tem que dizer por quê, qual é a razão e declarar essa razão, tem que avaliar o bem para preservar o interesse público e evitar prejuízo para o erário. Eu tenho que ter um procedimento licitatório para que eu não direcione aí a alienação em favor de alguém, né, discriminando aí o acesso ao bem público, né, por meio da alienação, né, a compra, a aquisição do bem público. Então eu penso aí na necessidade de um processo licitatório, ok? Então tem que observar o processo licitatório. E além disso, a desafetação se o bem estiver afetado, tá bom? Tem que ter a desafetação se o bem estiver afetado, tem que ter. Um detalhe que o professor destacou para você é que se o bem for imóvel, então estou falando aqui em regra bens móveis. Agora, se a informação for que o bem é móvel, além de todos esses requisitos que são acumulativos, seja para a venda de bens móveis ou imóveis, são todos acumulativos. Além de todos esses requisitos aqui, se o bem for imóvel, eu ainda preciso que a licitação seja na modalidade específica, que é a concorrência, e que eu tenha autorização legislativa, né, para que essa alienação seja levada a efeito, tá bom? Então, cuidado. Por isso que a doutrina evoluiu para chamar de alienabilidade condicionada, porque é possível, na verdade, né? Então, você soma esses requisitos do artigo 17 da Lei 8666 de 93, mais a necessidade de desafetação caso o bem esteja desafetado, e aí você tem a possibilidade sim de uma alienação. Então a garantia é tanto de alienação condicionada ou de inalienabilidade relativa, nos termos lá do nosso artigo, né? Tanto o artigo 100, né, cumulado com o artigo 101 do Código Civil. Bacana? Tranquilos? Este é o regime jurídico no que diz respeito às garantias dos bens públicos, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho para dar continuidade ao estudo do regime jurídico, agora falando aí da utilização do bem público, né, inclusive pelo particular, uma utilização do bem público pelo particular. A utilização do bem público, né, do ponto de vista da utilização comum, né, regular, e também a utilização do bem público do ponto de vista incomum ou irregular, seja no contexto da própria administração pública ou do particular, mediante manifestação do poder público. A gente já volta para falar disso. Não sai daí, é rapidinho.